Olá a todos, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, pessoal. Saudade dessa turma querida aí do sexto ano. Mas vamos matar um pouquinho da nossa saudade mais uma vez com a aula nossa de geografia, certo? Enquanto tudo isso passa e a gente volta a nos encontrar na escola, vamos continuar os nossos estudos, continuar a nossa preparação, né? É muito importante a gente estudar para que a gente possa prosseguir, dar prosseguimento nos nossos sonhos, né? Então, faz parte, né, da nossa preparação, da nossa formação, as aulas de geografia. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda que de forma virtual. Então, gente, peguem os cadernos de vocês, peguem o material, os livros, coloquem perto para que vocês possam assistir essa aula que está sendo gravada, mas possa ler o material também, possa pegar o caderno e revisar o conteúdo que a gente havia começado, né, mas foi interrompido devido à quarentena. Então vamos revisar esse conteúdo também do capítulo 5, né, que fala sobre a Terra tem camadas, né, ou seja, as camadas da Terra. Já pegando essa imagem aqui de abertura, né, desse tema, a gente tem aqui o que seria o núcleo, né, da Terra. A parte mais interna da Terra é justamente esse núcleo. Aqui a gente tem, aí aqui seria o núcleo interior, certo? Aí aqui tem um núcleo exterior, né? Manto interior, manto exterior e a crosta terrestre, que é a parte onde nós estamos, né? A parte mais, como vamos falar assim, como comparando com o ovo, né? Seria a casquinha do ovo, né? A crosta terrestre, a camada mais externa, né? A camada mais fina aí da superfície terrestre, certo? Então, a gente vai estar estudando isso, né, nesse capítulo 5 aqui, tá? Vou passar aqui dessa página, página 60, e vamos para frente. Vamos agora para a página 61. Eu vou afastar aqui um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, nessa página 61, só fala para a gente que a Terra, dentro dessa estrutura da Terra, né, a gente vai visualizar essas camadas. Então, temos aqui a primeira camada de fora para dentro, né? Temos a crosta e a crosta, camada mais externa da Terra. Então, nessa crosta, a gente tem a camada mais superficial da Terra, né? A camada mais por fora, digamos assim. E aí, vou descer aqui um pouquinho para poder você visualizar aqui essa parte. Então, as dimensões da crosta seriam essa daqui, essas daí que você está vendo. Essa espessura seria 70 quilômetros, né, na parte continental, né, que é essa daqui. Até chegar no manto seriam 70 quilômetros, né, profundidade aí, certo? E nos oceanos, que é mais abaixo aqui, ó, que é o continente, a parte mais alta, né, e o oceano aqui bem mais baixo. Então, dos oceanos, do fundo do oceano para baixo, seriam 5 quilômetros. Mas do continente, a parte onde nós estamos, para baixo, seriam 70 quilômetros até chegar na outra camada, que é o manto, né? O manto externo. Beleza? Então, essa é a formação da crosta terrestre, a camada mais externa da Terra. Seguindo em frente, pessoal. Aí ele faz aquela comparação aqui nessa parte do texto, que justamente o que eu falei para vocês no início da aula, que a crosta é como se fosse a casca do ovo, né? A camada mais fina e mais externa, certo? E embaixo, aqui abaixo, a gente já tem falando um pouco sobre o manto, né? E aí ele faz essa questão do movimento que o manto tem, né? Que existem correntes de convecção, e que essas correntes, elas movimentam o magma, né? Então, aquele material pastoso, quando um vulcão entra em erupção, né? É o magma que está na parte interna dele, e devido a esses movimentos circulares que na região do manto, né? É como se essa camada do manto da Terra é como se fosse uma camada justamente mais meio que líquida, né? Aquela camada mais pastosa mesmo, que essa camada, pessoal, ela fica em movimento circular.
Então, em alguns lugares da Terra existem essas brechas. E dependendo do que aconteça na parte de dentro da Terra, nesses movimentos, haverá em algum momento, em algum lugar, uma expulsão, né, desse material pastoso, esse magma. Né? Então, nesse momento, em algum lugar da Terra vai acontecer a erupção vulcânica. Tá? Esse magma vai ser expelido, né? Vai ser colocado para fora e vai ter aí essa erupção, tá certo? Então, ele fala aqui também, ó, no texto. Estou passando aqui o mouse. Que esse manto ele é dividido em duas partes, o manto superior e o manto inferior. Então, é aquele manto, né, mais próximo da crosta, o manto superior, e o manto inferior mais para a parte de dentro, né, mais perto aí do núcleo, certo? E aí aqui embaixo ele já fala do núcleo, né, que como seria a forma do núcleo, né, da Terra. Seria formado de níquel, né, então teriam alguns componentes, né, ó, que é o enxofre, silício, oxigênio, potássio, né, hidrogênio, então é ferro, né, certo, níquel. Então seriam muitos metais, né, alguns materiais adicionais que formariam esse núcleo, né? Ninguém nunca conseguiu, né, chegar na parte mais interna da Terra pela questão da pressão, né, que tem dentro da Terra e também da quintura, além de que alguns materiais são minerais, né, mais resistentes, então não daria para perfurar, a não ser que fosse um material extremamente, né, capaz de suportar tamanha pressão, tamanho calor, certo? Que até hoje ainda não fizeram, certo? Mostrarei para vocês agora um vídeo que vai passar aqui onde seria o buraco mais fundo do planeta Terra, né? A parte mais funda até onde o ser humano já conseguiu perfurar, certo? Até onde ele conseguiu chegar até hoje, tá? Curtam aí o vídeo. Estudos relacionados à crosta terrestre, manto e minerais já aconteceram há muito tempo, ainda temos muito a aprender. Todo mundo já sabe que, principalmente para esses propósitos, os pesquisadores fazem várias escavações e perfuram poços que penetram na Terra a distâncias incríveis, de centenas de metros a dezenas de quilômetros. Os rastros que permanecem no planeta após o trabalho desses profissionais são realmente impressionantes e incríveis. E é sobre isso que vamos falar hoje. Continue assistindo porque hoje mostraremos a você buracos incrivelmente profundos e impressionantes na Terra, dos quais você provavelmente nunca ouviu falar. Vamos lá! Poço super profundo de Kola. O poço, que é considerado o mais profundo trabalho de perfuração do mundo, foi estabelecido em 1970. Desde o início, os perfuradores receberam uma tarefa fantástica: fazer um buraco na crosta terrestre de 15 quilômetros de profundidade. A prospecção geofísica mostrou que aqui, praticamente na fronteira entre a União Soviética e a Noruega, as rochas mais antigas, cuja idade excede 3 bilhões de anos, estão no subsolo profundo. Ninguém acreditava que os perfuradores seriam capazes de realizar a tarefa, pois parecia impossível, mas mesmo assim o trabalho começou a todo vapor. Foi quebrado recorde atrás de recorde e em 1991 a profundidade do poço alcançou 12.262 metros. Para se ter uma ideia de quão profundo isso é, imagine os aviões, que voam a uma altitude de 9.000 a 12.000 metros acima do solo. Já imaginou? Agora transfira essa enorme altura para debaixo da Terra. É simplesmente incrível. Os perfuradores poderiam continuar a trabalhar apesar dos frequentes incidentes de quebras, mas a União Soviética acabou com a sua existência e o financiamento cessou. Gradualmente, as pessoas começaram a ser demitidas do poço, o trabalho foi suspenso em parte e depois completamente. Em 2008, o poço super profundo de Kola foi liquidado. Ele ficou na história como a mais profunda perfuração do homem na crosta terrestre. Foi também o poço mais longo do mundo até 2008. Trabalhos de pesquisas científicas sempre eram feitos aqui, e os dados obtidos graças ao poço Kola mudou muito a visão dos cientistas sobre a estrutura subterrânea da Terra. Maersk Oil BD-04A.
O poço que veremos agora não deu nenhuma contribuição especial à ciência. Sua finalidade é a extração de gás e petróleo no Golfo Pérsico. O depósito petrolífero Al-Shaheen está localizado acima de um dos maiores depósitos de gás do mundo. Oficialmente foi inaugurado em 92 e as instalações de produção foram gradualmente sendo expandidas. Somente em maio de 2008 foi perfurado o poço de Maersk Oil BD-04A, que por vários anos se tornou o poço mais longo do mundo. Seu comprimento era de 12.290 metros. Parece incrível, e o mais chocante ainda é que levou apenas 36 dias para que os perfuradores criassem uma profundidade tão impressionante. A produção de petróleo e gás é realizada até hoje em Al-Shaheen. Mina de diamantes Mir. Quase todos os dias há pelo menos um terremoto em nosso planeta. Em alguns casos, causa um avanço de magma através da crosta terrestre e os corpos geológicos formados como resultado de tal atividade são chamados de chaminé vulcânica. Você pode encontrar em suas paredes vários minerais, detritos vulcânicos e o mais valioso para os humanos, um grande número de diamantes. Uma das mais famosas chaminés vulcânicas do mundo é chamada de Mir e está localizada em Yakutia, na Rússia. A mina foi aberta em 1955 e o depósito de diamantes foi primeiramente desenvolvido de forma aberta e depois de forma subterrânea. Hoje, a pedreira tem dimensões incríveis, sua profundidade é de 525 metros e o seu diâmetro é de 1,2 quilômetros. Em apenas um ano, aqui foi extraído 1,5 milhão de toneladas de minério de kimberlito com diamante, mas hoje, infelizmente, o trabalho está parado. No lugar onde a mina está localizada, há um aquífero. Para garantir que o trabalho pudesse ser realizado a toda velocidade, a água era continuamente bombeada para fora da pedreira, mas no verão do ano passado houve um acidente. Depois disso, o poço não foi restaurado e a mina foi desativada. Talvez no futuro haverá mineração de diamantes novamente na área, mas isso só acontecerá daqui a alguns bons anos. Mina de diamantes Udashnaya. Acredita-se que a pedreira do poço de diamantes Mir é a maior do mundo, mas isso é falso. De fato, há uma pedreira ainda maior e é chamada de Udashnaya, e também está localizada em Yakutia, a 20 km do Círculo Polar Ártico. Foi encontrada em 1955, assim como a mina Mir, mas a mineração de diamantes só começou em 1982. O mais interessante é que a mina Udashnaya não é apenas o maior depósito de diamantes da Rússia. Na área também foram encontradas muitas pedras gigantes que eventualmente acabaram no fundo dos diamantes. As descobertas mais surpreendentes da mina incluem o diamante de 60 anos de Yas de 173,7 quilates e o diamante de Alexander Pushkin de 320,6 quilates. E embora inicialmente fosse determinado que o Udashnaya seria usado apenas para mineração de diamantes, hoje é um lugar para expedições permanentes de cientistas. A razão para isso é a composição mineral única dentro da mina. A profundidade da pedreira é de incríveis 640 metros. Se medido sobre a superfície, o tamanho é de 2.000 por 1.600 metros. E isso equivale a aproximadamente 20 campos de futebol juntos. Se medido no fundo, o tamanho é de 600 por 230 metros. Mina de ouro Mponeng. Pode parecer que todos os buracos mais significativos, grandes e profundos da Terra estão localizados no território da Rússia, mas isso é apenas uma impressão. A mina Mponeng é a terceira mina mais profunda do mundo, com 3.777 metros cavados. Está localizada perto da cidade de Joanesburgo, na República da África do Sul. O trabalho aqui é extremamente perigoso e os mineiros trabalham em condições extremas. Em algumas áreas, o calor chega a 60 graus Celsius e há um risco constante de ruptura de água ou explosão. Extraem principalmente ouro, mas em 2002 uma descoberta muito interessante foi feita no local. Os cientistas encontraram nas profundezas da mina um tipo completamente isolado de bactérias, cuja vida sustentava a radioatividade do minério. Esta é uma espécie única de bactéria que vive apenas a uma profundidade de mais de 1,5 km e pode viver separadamente de qualquer outro organismo vivo. Claro que uma mineradora de ouro que possui uma mina rica dessas não vai largar ou abandonar tudo por aí. No momento, esta é a terceira mina mais profunda do mundo, mas em poucos anos pode ocupar o segundo ou até mesmo o primeiro lugar. Mina de Bingham Canyon.
O canyon, que agora está debatido, é tão grande que pode ser visto até mesmo de uma estação espacial. Ele está localizado bem perto de Salt Lake City, uma cidade em Utah, nos Estados Unidos. Esta é a pedreira mais profunda do mundo e o cobre é extraído aqui de maneira aberta. Se compararmos o Bingham Canyon com outros depósitos sobre os quais falamos antes, ele é muito mais antigo. O minério de cobre aqui já havia sido descoberto em 1850. Os americanos são tão orgulhosos dessa enorme pedreira que em 1966 ele chegou a ser incluído no registro de monumentos históricos nacionais dos Estados Unidos. As últimas dimensões da pedreira foram realizadas em 2008 e o tamanho certamente irá surpreender você. Possui 1,2 km de profundidade, 4 km de largura e a área de alcance, bem, essa é até mesmo difícil de acreditar, pois chega a medir 7,7 km². Todos os dias, com os esforços de 1.400 pessoas, é extraída até 450 mil toneladas de rochas. Uma pedreira gigante como essa também precisa de caminhões enormes operando. Eles transportam o minério aqui com caminhões basculantes. Cada um deles é capaz de transportar até 231 toneladas de minério por vez. Diavik. O que diferencia esta pedreira de outras é a sua localização pra lá de interessante. Normalmente, depósitos no meio de uma enorme cratera são cercados por terra, montanhas ou inúmeras árvores. Diavik é o maior depósito de diamantes do Canadá, localizado em uma ilha nas águas do lago Lac de Grasse. Para chegar a este lugar, você tem que viajar 300 quilômetros da cidade mais próxima, Yellowknife. Diavik é considerado um complexo industrial completo, que consiste de 4 minas de kimberlito, todas elas conectadas por um campo de kimberlito. O depósito de minério diamantífero foi descoberto em 1992, enquanto a mineração começou quase uma década depois, em 2003. Estudos mostram que há diamante suficiente para mais de 16 a 22 anos de produção. Foi em dezembro de 2015 que encontraram um dos maiores diamantes de excelente qualidade nunca antes descoberto no Canadá. Foi nomeado de Diavik Foxfire e possui 187,7 quilates. Todos os anos a mina produz cerca de 7 milhões de quilates de diamantes, o equivalente a aproximadamente. Então, pessoal, acredito que o vídeo deu para dar uma ideia a vocês do que tem a partir do momento que nós perfuramos a Terra, né? A partir do momento que nós temos contato com as partes mais internas da Terra, as riquezas minerais, né? A profundidade que o ser humano conseguiu chegar até hoje, né? Vocês viram aquela parte lá daquele fosso que foi perfurado na Rússia, né? Então, que com o tempo parou, né, de se fazer aquele trabalho, mas que o objetivo das pessoas era procurar minerais preciosos, né, procurar algumas riquezas na profundidade, né, das escavações da Terra, né, em alguns lugares. Continuando aqui, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo que eu coloquei para vocês. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre as placas tectônicas, né? Então, o que vocês precisam entender dessa parte aqui é que a Terra ela é como se fosse uma coxa de retalhos. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho a imagem para passar para vocês aqui a imagem com a definição um pouco melhor. Pronto, aqui. Deixa eu trazer ela mais para cá, certo? Aqui que é para poder pegar a parte onde nós habitamos, né? Aqui na placa sul-americana. Então é o seguinte, a gente mora, né, na placa sul-americana, que é essa daqui, essa plataforma onde nós habitamos, certo? Próximo da gente, as placas mais próximas da gente, assim, né, dessa parte aqui da Terra, é a placa aqui de Nazca, né, que fica do outro lado. Nós moramos aqui, fica do outro lado aqui, ó, América do Sul. Portanto, é mais perto do Chile, por isso que quando tem tremor de terra, terremotos, né, aqui é muito mais atingido, né? E tem essa daqui que é no meio aqui do Oceano Atlântico. Então, assim, ou seja, não existe realmente próximo de nós, onde nós moramos aqui, nenhuma placa que possa provocar, né, abalos imediatos onde nós moramos, né? Digamos assim, graças a Deus, né?
no meio do Oceano Atlântico, né? Tem essa aqui, certo? Mas não é próximo da gente. Não é próximo. Então, assim, quer dizer que é impossível de acontecer alguma coisa? Não, não se trata disso, mas não tem condições naturais para isso, certo? Então, na próxima aula a gente volta falando um pouco mais, né, dessas placas tectônicas, certo? E verifiquem a agenda, porque eu vou deixar atividades para vocês no sistema, tá? Na agenda Edu. Bom? Um abraço, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.